Ainda falando sobre recursão, agora vamos falar sobre um algoritmo, uma função bem típica que é considerada, que é definida de maneira recursiva, que é a sequência de Fibonacci. Então, nós estamos seguindo o vídeo anterior, então se você não assistiu, volta e assiste o anterior, que é importante para entender os conceitos desse. A sequência de Fibonacci é uma sequência numérica que é obtida de forma recursiva. Ela é definida, os dois primeiros, a gente tem dois casos base, então os dois primeiros números da sequência são conhecidos, 0 e 1, e depois cada número subsequente, maior que 1, é definido pela soma dos dois anteriores. Então, como eu tenho dois elementos aqui, eu preciso de dois casos base. Ela é utilizada para modelar fenômenos naturais em diversas aplicações. Inicialmente, ela foi proposta para tentar modelar como que a quantidade de coelhos conforme eles se reproduzem. Então, cada coelho gera a soma das duas populações anteriores, enfim, entre outras aplicações. E ela também alcançou a cultura popular porque ela explica várias coisas e às vezes nem tanto. Os primeiros 10 termos da sequência são esses. Então a gente começa com 0 e 1, e aí 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 3 mais 5, 8 e assim por diante. Então ela forma aqui uma sequência bastante interessante. Um exemplo de aplicação interessante da série de Fibonacci é a conversão de milhas para quilômetros, aproximadamente. Por exemplo, para converter 5 milhas em quilômetros, aproximadamente, a gente olha para o número seguinte ao Fibonacci, correspondendo ao número de milhas. Então, 5 milhas é igual a 8 quilômetros. Isso por causa da relação entre os números. Existe também a evolução da espiral de certas plantas, por exemplo, da folha da bromélia, segue uma sequência de Fibonacci. Então, a gente consegue encaixar aqui uma espiral que segue a série de Fibonacci, que explica como que a folha da bromélia se desenrola e vai crescendo. Bom, o algoritmo utilizado para calcular a sequência de Fibonacci, ou melhor dizendo, para calcular um número de Fibonacci arbitrário, a gente pode implementar. Então eu vou copiar aqui e vamos lá. Então vou pegar aqui o anterior, que a gente tinha feito o fatorial. Então o que a gente quer agora é o número de Fibonacci. Fibonacci D é igual a tal. Beleza. Lembrando, né, a gente continua aqui num algoritmo recursivo que vai retornar long int Fibonacci. Qual que é a ideia agora, né? A gente tem os casos base. Então, quais seriam os casos base ou o caso base da sequência de Fibonacci? Como é que a gente implementa eles aqui no nosso código? Bom, são dois casos base. Então, a gente pode dizer que se n é igual a 0, então o retorno é 0. É uma forma simples de implementar. E se n é igual a 1, o retorno é 1. Então, casos base. Não preciso calcular. E se eu quero ter um número maior do que 1, então eu vou retornar aqui. A recursão vai ser a soma dos dois anteriores. Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. A gente está definindo aqui dessa forma. E é isso. Dá para ver claramente como é fácil, quando eu tenho um algoritmo ou um método recursivo, como é fácil implementar ele de uma maneira recursiva. É bastante simples representá-lo dessa forma. Então vamos lá, vamos ver se está funcionando. Vou compilar aqui, Fibo. Então eu quero o número de Fibonacci, o 10º número.
55, né? A gente já tinha visto aqui. Eu quero o número 9 de Fibonacci, 34. E aí, então eu posso colocar, inclusive, isso numa ordem. Mas olha só que interessante, né? Esse algoritmo, se eu começar a colocar um número muito grande aqui, por exemplo, eu quero o 20º número de Fibonacci. Tá, beleza. Agora eu quero vamos fazer potência de 10, né? Então, centésimo. Opa! O que está acontecendo aqui? Meu computador travou, será? Será que travou? Eu não sei. E agora? Bom, a gente pode sempre usar o htop aqui para ver, né? Então, olha aqui, ó. Tá aqui, fora o OBS que está rodando para gravar, né? Que consome bastante memória. Tá o Fibonacci aqui rodando. Tá usando quase nada de memória. Mais 100% de uma CPU. Então ele está aqui ocupando 100% de uma CPU para calcular o 100º número de Fibonacci. Pô, tem alguma coisa estranha. Eu calculei o 20º, foi super rápido. Vamos colocar o número 30, 40, já começa a travar. 50. Bom, e aí eu já acho que vocês já entenderam, né? O problema com a implementação da sequência de Fibonacci dessa maneira é que ela demora. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem como exercício? Implementar a série de Fibonacci recursiva e implementar ela de uma maneira iterativa. Então, o que eu estou querendo dizer com iterativa? Bom, quando a gente usa a recursão, não se usa laços. Então, eu não uso loop, né, while, for, nada disso. É proibido, né, nesse caso. Proibido não, mas... quando a gente utiliza a recursão, a ideia é não usar while e for. A versão iterativa é a versão que utiliza while e for. Vamos tentar implementar isso aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem também, né? Eu vou fazer aqui, mas depois vocês também façam. E depois o exercício vai ser vocês compararem o tempo. A gente já fez isso num vídeo anterior. Comparou o tempo usando a biblioteca time.h. Vou pedir para vocês fazerem isso. O 50 está rodando aqui, ó. Então, enquanto isso, vamos ver se eu sou mais rápido e consigo... Opa. Então, long int, Fibonacci iterativo, long int n. Então, como é que é a versão iterativa do Fibonacci? Eu vou começar estabelecendo o primeiro número, né, da série de Fibonacci. Então, o primeiro aqui do Fibonacci é 0. Então, eu tenho aí o primeiro número. E aí, então, eu vou fazer um for que, para cá, começando em 1, né, caso eu já tenha, né, eu começo a partir do 1, porque esse aqui é o caso base para n igual a 0. Então começa aqui esse caso base, aqui não é caso base porque a gente não é bem recursivo aqui, mas de certa forma é sim um caso base, né? Então a gente começa com k igual a 1, k até k menor ou igual a n, então vou calcular para todos os números, né? Para até o número n, k mais mais. Então eu vou fazer isso iterativamente, vou movendo eles. Então o que vai ser? Qual vai ser a ideia? Então eu tenho o f e eu vou ter... Eu preciso também declarar o k. E eu tenho também então o f é o primeiro, né? Vamos dizer assim, o f1 e o f2, vamos dizer. Eu tenho as duas soluções. A segunda é 1. Então, o caso base para n igual a 1. E o segundo aqui é uma variável auxiliar, mais do que tudo, tá? Ela basicamente vai guardar qual é o próximo número, né? Qual é o número anterior, para poder somar. Então, vamos lá. Ó. Então, se eu tenho aqui, né, o número atual, né, que é f1, eu somo com o próximo e aí eu vou fazendo isso iterativamente. Então, basicamente eu quero aqui o f1, eu vou somar ele com o f2. Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo 0 mais 1.
E aí eu vou atualizar, né? Como eu calculei o 0 mais 1 é igual a 1, né, que é a primeira etapa, eu vou atualizar agora, porque agora, na próxima iteração, o F2, eu até posso inverter aqui para ficar mais correto, né? Esse número atual F e o FT aqui de temporário, vamos dizer assim. Então, fica mais... Então dá para vocês perceberem aqui que até para poder fazer... Mas não, eu tenho que calcular para o zero mesmo, e aqui esse é o temporário. Então o F vai ser mais igual ao FT, quer dizer, o próximo número. Então eu estou somando sempre com o próximo número. E agora para poder... Eu tenho que atualizar o próximo número, né? Então se eu tinha 0 mais 1 igual a 1, então agora eu tenho 1, o F tem 1. Qual que é o próximo número, né? Vai ser o 2. Então para poder verificar aqui qual é a ordem, eu tenho que somar. Então eu tenho que subtrair. Um do outro. Então o F de t, né, que é o valor aqui temporário, recebe F menos o F de t. Então o F de t era 0, né? Então eu tinha aqui o 0 e o 1, é isso mesmo. Então beleza, agora eu retorno F. Então só se a gente quiser colocar um debug aqui, a gente pode, né? Então, só para a gente saber, atual tal, e aí então F igual a long_int, ft igual a long_int. Então, a gente vai ter temos o F e o F de t. E esse é o Fibonacci iterativo. Então vamos trocar aqui. Fibonacci iterativo. Vamos fazer os dois. O iterativo e o recursivo. Então eu vou chamar aqui de FI. F de I, beleza. Bom, não foi mais rápido, ele calculou aqui o Fibonacci. Vamos lá, vamos calcular aqui um razoável agora, número 10. Então, os dois respondem a mesma coisa, né? Tanto o recursivo quanto o iterativo. Então, aqui essa é a sequência que a gente tem aqui o atual, né? O número atual é o 1. Então, eu fiz aqui errado. O atual é o K. Vamos lá. Então, de 5. Então, o atual é 1, né? Ele, ao invés de iniciar do final, ele inicia do começo. Então, o atual é 1. Então, o F aqui, que é a resposta, é 1. E o FT, que é o anterior a ele, é o 0. Então, a gente vai ter sempre... Só que na primeira vez que eu tenho esse caso particular, porque eu preciso responder, se for 0 é 0, eu inverti aqui. Do contrário, o F de t sempre vai conter... Então, exceto para o n igual a 0, né, que é um caso particular, para o primeiro cálculo, para todos os outros ele contém um anterior. Então, quando eu tenho o f de 1, o f de t é igual a 0. Para f igual a 1, o f de t é igual a 1, né, que é a sequência de Fibonacci. E o atual 2. Então, 1 mais 1, 2. E aí depois eu tenho f de 2 e 1, 3. 3 e 2. E aí, isso mesmo. Então, essa é a sequência, né? Aqui no F, ele vai guardando essa sequência 1, 1, 2, 3, 5, etc. Então, se eu tenho Fibonacci de 7, mesma coisa. Então, aqui no F é que ele vai guardando a série de Fibonacci e no F de T ele vai guardando o anterior calculado. É um jeito simples de implementar, mas não é tão intuitivo. Reparem como que, nesse caso, quando a gente utiliza um algoritmo, pega um algoritmo que é naturalmente recursivo, implementa ele de forma iterativa, é até estranho, é difícil de entender.
e é normal mesmo, né, que a gente tenha mais dificuldade de tentar implementar um algoritmo recursivo de forma iterativa. Ele soa menos natural. Isso é bastante comum. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem como exercício, tá? Isso não vai não vai valer nota nem nada, mas vai valer muito mais que isso, que é conhecimento para vocês. É pegarem esse meu código e colocarem o clock para comparar o clock dos dois. E rodem com com o tempo, né, dos dois. E rodem com vários tamanhos de n. Até 20, 30, já vai dar para perceber claramente a diferença de tempo entre eles. E a partir da próxima aula, a gente vai aprender como contar operações nesse caso. Se vocês quiserem tentar contar o número de operações aqui, beleza, vão em frente, né, que é no caso, deixa eu mudar aqui a tela, né, para o iterativo, mas como contar operações aqui, como saber quantas vezes isso aqui roda, né? Essa é a dificuldade, essa é a motivação do porquê eu estou falando isso aqui, a recursão. Então, é importante vocês entenderem isso primeiro para depois a gente partir para o próximo item de análise dos algoritmos recursivos e o uso de recursão para análise de algoritmos.